Você já parou para refletir sobre o que realmente significa viver em paz consigo mesmo? Em um mundo onde a pressa e o caos são constantes, é fácil esquecer que a verdadeira serenidade não está nas circunstâncias ao nosso redor, mas na maneira como escolhemos encará-las. Hoje quero convidar você a explorar um caminho mais tranquilo, onde a mente encontra clareza e o coração, equilíbrio. Neste vídeo, começaremos com algumas estratégias simples, mas profundas, para acalmar a mente. Porque antes de pensar em felicidade, precisamos criar espaço para ouvi-la. A calma não é a ausência de movimento, mas a capacidade de permanecer firme em meio à tempestade. É um hábito que se cultiva, e cada pequeno passo conta. E na sequência mergulharemos em 11 coisas essenciais que você precisa saber para viver uma vida verdadeiramente feliz. São aprendizados que não vêm de promessas vazias, mas de práticas que resistem ao tempo. Não se trata de mudar o mundo lá fora, mas de aprender a navegar o mundo dentro de você. Então, se você busca uma vida mais plena, com menos ruído e mais significado, fique conosco. A jornada começa agora. Quando você pensa no ruído da mente, certamente vem à cabeça aquelas intermináveis conversas internas, as preocupações, os medos, os e se. Tudo isso ocupa cada canto do seu pensamento. É aquele ciclo em que, sem perceber, acabamos presos e que muitas vezes nos paralisa. No mundo moderno, onde as distrações são abundantes e as exigências parecem não ter fim, acalmar a mente se tornou um desafio gigantesco. E é aqui que o estoicismo surge como uma verdadeira bússola para o caos mental. Porque, em essência, o estoicismo não se trata apenas de suportar a adversidade, mas de saber como navegar com serenidade e com uma mente clara. Imagine que sua mente é como um vasto oceano. Às vezes está calma, outras vezes as ondas de caos e confusão parecem incontroláveis. Como se manter à tona nesse mar agitado? Como encontrar aquela tranquilidade que você tanto anseia quando parece que as circunstâncias externas querem arrastá-lo? Aqui entram essas 8 estratégias simples, enraizadas na filosofia estoica, que vão lhe oferecer uma verdadeira rota. Não se trata de truques mágicos, mas de fundamentos de vida que os grandes sábios da antiguidade colocavam em prática diariamente e que nós também podemos aplicar hoje em dia, mesmo em um mundo tão diferente. Vamos começar? Primeiro, aceite o que é sem resistir. Um dos ensinamentos mais profundos do estoicismo é a aceitação radical da realidade tal como ela é. Às vezes, a vida não sai como planejamos, e é aí que nossa mente se enche de frustração, raiva ou tristeza. Mas é aqui que os estoicos nos oferecem uma perspectiva diferente. Em vez de lutar contra o que não podemos mudar, aceite o que é, tal como é. Sêneca resume bem essa ideia quando diz: o destino guia quem o aceita e arrasta quem resiste. A resistência interna ao que acontece gera um enorme desconforto mental. Pense em quantas vezes você já se frustrou com algo que já passou ou com uma situação que não saiu como esperava. Resistimos à realidade porque queremos que as coisas sejam diferentes. E esse desejo de mudar o imutável cria uma tensão constante. É como remar contra a corrente, usando toda a nossa energia para nos mover na direção oposta ao que está ocorrendo. Aceitar o que é não significa ser passivo ou se resignar a que as coisas nunca mudem. Na verdade, trata-se de reconhecer que há momentos na vida que não podemos controlar ou modificar. A aceitação estoica é uma forma de liberar essa resistência que nos consome. E ao fazer isso, nossa mente relaxa. É parar de lutar contra a realidade e começar a fluir com ela. Às vezes, a resistência surge porque pensamos que aceitar algo negativo significa concordar com isso ou permitir que nos afete. Mas, na realidade, a aceitação é uma forma de criar espaço mental. Quando você aceita o que está acontecendo, retira o poder que essa situação tem sobre você. E a partir desse lugar de calma, pode pensar com mais clareza e tomar melhores decisões. Dou um exemplo simples. Imagine que você está preso no trânsito e percebe que vai chegar atrasado a uma reunião importante. Você tem 2 opções. Pode resistir mentalmente, amaldiçoar o trânsito, sentir-se frustrado e estressado, o que não muda nada. Ou pode aceitar que está nessa situação e que é o que é. A primeira opção gera uma série de ruídos mentais desnecessários, enquanto a segunda lhe dá a paz de espírito necessária para enfrentar a situação da melhor maneira possível. A aceitação é como um músculo que você pode treinar. Sempre que se encontrar diante de uma situação que não pode mudar,
Lembre-se das palavras de Sêneca e pergunte a si mesmo: estou deixando que isso me arraste ou posso deixar que me guie? Ao aceitar o que você não pode controlar, você reduz a fricção mental e, como resultado, sua mente se acalma. Marco Aurélio também entendia bem isso quando dizia: o universo é mudança, nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Se resistir à mudança, você se depara constantemente com a frustração. Mas, se a aceitar como parte da vida, encontra uma calma inesperada. Porque a vida não é o que acontece ao nosso redor, mas como escolhemos interpretá-la e reagir a ela. Aceitar o que é, sem resistir, é uma das formas mais poderosas de acalmar sua mente. Isso liberta você do estresse desnecessário e do sofrimento mental de querer que as coisas sejam diferentes, permitindo que você se concentre no que realmente importa: sua atitude e suas ações diante do que acontece. Segundo, pratique a atenção plena no presente. É aqui que entra a verdadeira magia do estoicismo, o foco no presente. Um dos imperadores filósofos mais conhecidos escreveu em suas meditações: o homem se consome quando deixa que sua mente vague pelo que aconteceu ou pelo que está para acontecer. O presente é a única coisa que devemos segurar firmemente. Essa é uma lição que, embora simples, transforma completamente nossa maneira de viver. Por quê? Porque a mente tende a divagar entre dois extremos, o passado e o futuro. Nos pegamos pensando em coisas que já aconteceram. Por que disse aquilo? Ou deveria ter feito de outra maneira? Ou nos preocupando com o que poderia acontecer. E se eu falhar? Ou, e se as coisas não saírem como espero? Esse vai e vem constante nos desgasta, gera ansiedade e rouba nossa paz. A chave estoica é focar no agora. O presente é a única coisa que realmente existe e sobre a qual temos alguma influência real. Todo o resto são construções mentais, fantasmas de algo que não podemos mais mudar ou antecipações do que ainda não chegou. E aqui está o truque. Quanto mais tempo passamos focados no que não está presente, mais nos afastamos da calma mental. Praticar a atenção plena, também conhecida hoje como mindfulness, significa trazer sua mente de volta ao momento atual, uma e outra vez. Isso não significa ignorar o passado ou o futuro, mas aprender a reconhecer quando estamos sendo arrastados por eles e, conscientemente, trazer nossa atenção de volta ao presente. É um treinamento diário e no começo pode parecer difícil, pois nossa mente está tão acostumada a vagar. Mas, quanto mais você pratica, mais percebe o quão poderosa é essa ferramenta para acalmar a mente. Pense naqueles momentos em que você está completamente imerso em algo. Uma conversa interessante, um livro envolvente, ou até algo tão simples quanto saborear uma refeição sem distrações. Nesses momentos, sua mente está tranquila, não há preocupações, porque você está completamente presente. Essa é a essência dessa estratégia. Uma técnica que você pode começar a praticar é simplesmente prestar atenção na sua respiração. Quando sentir que sua mente começa a se encher de pensamentos sobre o passado ou o futuro, pause e faça algumas respirações profundas. Foque na sensação do ar entrando e saindo do seu corpo. Isso o ancora no presente. Marco Aurélio também mencionava isso. Preste atenção ao que está à sua frente, às tarefas que você tem agora. Quando você aprende a treinar sua mente para retornar ao agora, algo incrível acontece. Todo aquele ruído mental começa a diminuir. Os pensamentos não desaparecem, mas já não o arrastam com a mesma intensidade. No presente, não há lugar para arrependimentos do passado nem para as ansiedades do futuro. Só há o que você está fazendo neste exato instante, e isso lhe dá uma sensação de calma e controle que é difícil de obter de outra forma. Em resumo, a prática da atenção plena ajuda a cortar esses ciclos intermináveis de pensamentos que enchem sua mente de ruído desnecessário. Ao trazer sua atenção de volta ao presente, você percebe que o aqui e agora é suficiente. E quando sua mente se fixa no momento presente, é quando você verdadeiramente encontra a paz mental. Terceiro, pratique o desapego emocional. O desapego emocional é uma dessas ferramentas do estoicismo que, quando você entende e aplica, pode transformar completamente a sua forma de ver o mundo. E não estamos falando de se tornar uma pessoa fria ou distante. Ao contrário, o desapego estoico consiste em amar profundamente, em se comprometer com as pessoas e situações, mas sem deixar que sua felicidade dependa inteiramente dos resultados ou de coisas fora do seu controle.
Sêneca explicava isso de maneira clara ao dizer: ame, mas como alguém que sabe que não durará para sempre. Parece duro, certo? Mas o propósito disso é evitar que, ao nos apegarmos demasiadamente a algo, uma pessoa, uma posse, uma ideia de futuro, acabemos nos tornando escravos desse apego. Quando algo muda, seja por circunstâncias externas ou pela própria natureza da vida, o apego gera um sofrimento desnecessário. O que realmente significa praticar o desapego emocional? Significa viver plenamente, apreciar o que você tem e as relações que construiu, mas sem se apegar à ideia de que, sem essas coisas, você não poderia ser feliz. Pense em quantas vezes você sentiu ansiedade ou sofrimento mental por medo de perder algo. Um emprego, uma relação, uma oportunidade. Essa sensação de dependência emocional nos enche de medo, e quando a realidade não corresponde às nossas expectativas, o sofrimento se torna inevitável. O desapego não é uma indiferença fria. É uma maneira de se libertar do controle que os resultados externos têm sobre o seu bem-estar. Os estoicos acreditavam que você pode amar algo profundamente, mas também entender que tudo é temporário. Quando você consegue praticar esse tipo de desapego, sua mente se acalma, pois você não está constantemente preocupado com o que pode perder. Você vive o presente com gratidão, mas sem a ilusão de permanência. Um exemplo cotidiano disso poderia ser o apego aos bens materiais. Imagine que você tem um carro que adora. Não há problema em cuidar e valorizar o carro. Mas se você se apega demais emocionalmente a ele, o menor arranhão ou problema mecânico pode arruinar seu dia, ou até sua semana. Praticar o desapego seria dizer: eu valorizo este carro, mas entendo que é apenas um objeto, e se amanhã eu não o tiver mais, estarei bem. Isso não só o liberta da ansiedade, mas também proporciona uma perspectiva mais saudável sobre o que você possui. Epicteto também nos oferece uma visão profunda sobre o desapego ao dizer: nunca diga sobre nada, eu o perdi, mas sim, eu o devolvi. A ideia aqui é que tudo na vida é temporário e que, em vez de ver as perdas como algo que lhe foi tirado, você pode vê-las como parte natural da vida, algo que você simplesmente devolveu ao ciclo das coisas. Essa mentalidade muda completamente a forma como encaramos as perdas, sejam elas grandes ou pequenas. Ao começar a praticar o desapego emocional, você percebe que as situações que antes lhe causavam ansiedade ou estresse começam a perder peso. Não é que você se torne indiferente, mas que deixa de permitir que essas situações controlem sua paz mental. Você se dá conta de que a verdadeira felicidade e tranquilidade vem de dentro, não do que você possui ou das pessoas ao seu redor. O desapego lhe oferece uma liberdade mental incrível. Ao não estar emocionalmente preso aos resultados, você pode desfrutar a vida de maneira mais plena, mais presente, sem a constante preocupação de perder o que ama. E nessa liberdade é onde você realmente encontra a calma. Quarto, reflita diariamente sobre o seu dia. Uma das práticas mais poderosas que os estoicos nos ensinam é a autorreflexão diária. Marco Aurélio, em suas meditações, costumava escrever sobre seus pensamentos, suas ações e como enfrentava as dificuldades do dia. Não era apenas um hábito, mas uma ferramenta de melhoria contínua. Ele dizia: ao final do dia, faça um balanço de si mesmo e examine suas ações. O que fiz de errado? O que fiz bem? O que posso melhorar? Esse hábito de reflexão diária é uma das melhores maneiras de acalmar a mente e direcioná-la para um crescimento constante. Por que isso é tão importante? Porque nossa mente geralmente está cheia de ruído, não apenas pelo que acontece ao nosso redor, mas também pela falta de clareza interna. Vivemos no piloto automático, repetindo os mesmos erros, reagindo sempre da mesma maneira, e muitas vezes sem parar para pensar no porquê. A reflexão diária nos oferece a oportunidade de pausar, observar nosso comportamento e assumir o controle de nossos pensamentos e ações. Imagine, ao final de cada dia, antes de dormir, tirar alguns minutos para refletir sobre o que você fez. Não se trata de se julgar nem de ser duro consigo mesmo, mas de olhar para si com curiosidade e honestidade. Como você lidou com as situações difíceis? Houve momentos em que perdeu a calma? Tomou decisões das quais se orgulha? Esse simples ato de rever o seu dia ajuda você a se entender melhor e a identificar padrões de comportamento que podem estar causando estresse ou agitação mental. Sêneca também falava sobre esse hábito da reflexão diária. Ele dizia:
Ao final do dia, seja o seu próprio juiz. Escreva tudo, examine suas palavras e pensamentos, pois cada dia é uma vida inteira. Ao fazer esse tipo de autoavaliação, você se torna mais consciente de si mesmo e mais capaz de ajustar seu foco quando as coisas não saem como esperava. Além disso, essa reflexão não só ajuda a identificar seus erros, mas também a celebrar suas pequenas conquistas. Vivemos em um mundo que se move tão rápido que muitas vezes não percebemos as coisas boas que fazemos. Refletir permite que você reconheça esses momentos em que manteve a calma, tomou uma boa decisão ou agiu com sabedoria. Esses pequenos reconhecimentos são fundamentais para reforçar sua tranquilidade mental e construir uma mente mais forte e equilibrada. A ideia é simples. Todas as noites, dedique alguns minutos para pensar no seu dia. Se preferir, você pode escrever em um diário, como fazia Marco Aurélio. Isso não só ajuda a processar seus pensamentos, mas também lhe dá um espaço para liberar as preocupações que ainda possam estar rondando sua mente antes de dormir. É uma maneira de limpar sua mente de qualquer estresse residual e começar o próximo dia com mais tranquilidade e clareza. Um exercício útil é se perguntar 3 coisas todas as noites. O que fiz bem hoje? O que poderia ter feito melhor? E como posso melhorar amanhã? Ao fazer isso, você não só se treina para estar mais presente e consciente de suas ações, mas também proporciona à sua mente uma sensação de fechamento ao final do dia. Isso ajuda a liberar o ruído mental e promove um sono mais tranquilo, pois você não vai para a cama com pensamentos não resolvidos. Esse hábito de reflexão diária, quando praticado consistentemente, cria um ciclo de melhoria contínua. Ele ajuda a corrigir erros, a fortalecer suas decisões e a manter sua mente focada no que realmente importa. Além disso, oferece uma sensação de controle sobre sua vida e suas emoções, o que reduz o estresse e a ansiedade. Quinto, controle seus pensamentos. Não deixe que eles controlem você. Os estoicos sabiam que a raiz de uma mente agitada e ansiosa não são as situações externas, mas a forma como as interpretamos. Epicteto explicou isso de forma brilhante. Não é o que te acontece, mas como você interpreta o que te acontece. Essa frase captura a essência do poder que temos sobre nossa mente. Embora nem sempre possamos controlar o que acontece ao nosso redor, podemos controlar como respondemos a isso. E isso começa com nossos pensamentos. Nossa mente é como um jardim. Se não cuidarmos, ervas daninhas, pensamentos negativos, medos, preocupações, podem tomar conta de tudo. E se pensar bem, é fácil deixar nossos pensamentos negativos saírem do controle. Um simples erro ou contratempo pode nos levar a uma espiral de autocrítica ou pensamentos catastróficos. Tudo está dando errado. Nunca vou conseguir resolver isso. Sou um fracasso. Esse tipo de pensamento gera um ruído mental desnecessário. E antes que percebamos, nossa mente está cheia de caos. A chave estoica é aprender a observar seus pensamentos com certo distanciamento, quase como um espectador. Você não precisa acreditar em tudo o que passa pela sua cabeça. Epicteto também nos lembra: os homens não se perturbam pelas coisas, mas pela opinião que têm delas. Essa frase nos convida a fazer uma pausa e questionar esses pensamentos automáticos que nos angustiam. Realmente é tão ruim quanto penso? Existe outra forma de interpretar essa situação? Controlar seus pensamentos não significa suprimi-los ou ignorá-los, mas sim questioná-los e direcioná-los de uma maneira mais construtiva. Sempre que sentir que sua mente está se enchendo de pensamentos negativos ou avassaladores, você pode se perguntar: esse pensamento está me ajudando ou piorando a situação? Se a resposta for que está piorando, você tem o poder de mudá-lo e de focar em algo mais útil ou positivo. É aqui que os estoicos introduzem a ideia da disciplina do pensamento. Essa disciplina é um hábito construído com o tempo e consiste em treinar sua mente para que ela não o domine com pensamentos incontroláveis. Imagine que sua mente é como um cavalo selvagem. No início pode ser difícil guiá-la, mas com paciência e prática, você pode tomar as rédeas e direcioná-la para onde quiser. Um exercício útil é a reformulação estoica. Quando se encontrar pensando algo negativo ou estressante, tente reformular esse pensamento de uma perspectiva mais objetiva. Por exemplo, se está enfrentando um problema no trabalho, em vez de pensar: nunca vou conseguir resolver isso, você poderia reformular para: esse é um desafio, mas posso aprender algo com ele. Ao fazer isso,
Você reduz o poder dos pensamentos negativos e acalma sua mente. Marco Aurélio também falava sobre essa capacidade de controlar nossos pensamentos. Ele dizia: sua alma se tinge da cor de seus pensamentos. Isso significa que o que você pensa afeta diretamente como você se sente. Se encher sua mente de pensamentos sombrios ou negativos, sua vida se sentirá dessa forma. Mas, se aprender a guiar seus pensamentos para algo mais construtivo e racional, sua mente começará a encontrar paz. Ao controlar seus pensamentos, você não apenas reduz o ruído mental, mas também se torna mais consciente de si mesmo. Você percebe que tem o poder de escolher como reagir a qualquer situação, e essa percepção é libertadora. Nem sempre é possível mudar o que acontece, mas você pode mudar a narrativa que sua mente cria a respeito. Sexto, faça pausas intencionais durante o dia. Uma das formas mais eficazes de acalmar a mente é aprender a pausar. Na sociedade moderna, estamos constantemente bombardeados por estímulos, mensagens, e-mails, redes sociais, tarefas que parecem nunca acabar. E sem perceber, caímos no ritmo frenético da vida, onde parar parece quase impossível, ou até desnecessário. Mas os estoicos nos ensinam algo valioso. As pausas não são um luxo, são uma necessidade para manter a mente tranquila e focada. Marco Aurélio falava sobre a importância de tirar momentos para si mesmo em meio ao caos, dizendo: as pessoas buscam retiros no campo, na praia ou nas montanhas, mas onde mais deveriam se retirar é dentro de si mesmas. Essa frase é um convite a encontrar momentos de pausa e introspecção em meio à vida cotidiana. Você não precisa sair de férias ou se afastar do mundo para encontrar calma. Pode fazer isso a qualquer momento, simplesmente se permitindo parar. Por que as pausas são tão importantes? Porque, quando seguimos em frente sem parar, nossa mente se sobrecarrega, nos tornamos menos produtivos, mais irritáveis, e nosso pensamento se torna mais caótico. As pausas, mesmo que breves, permitem que sua mente respire, como uma pausa para o cérebro recarregar e se reorganizar. Uma das técnicas estoicas que você pode aplicar é a pausa consciente. Em intervalos durante o dia, pare por alguns minutos, feche os olhos, respire profundamente e simplesmente fique em silêncio. Não precisa ser algo complicado. Basta estar presente consigo mesmo. Essa pausa pode durar apenas alguns minutos, mas o efeito na sua mente é incrível. É como apertar um botão de reinicialização, acalmando o ruído e devolvendo você ao momento presente. Além disso, fazer pausas intencionais também ajuda a ser mais consciente das suas ações. Em vez de reagir automaticamente às situações que enfrenta, você pode se dar um momento para considerar sua resposta. Como dizia Epicteto, quando enfrentar qualquer dificuldade, faça uma pausa antes de agir e reflita. Essa pequena pausa antes de reagir não só ajuda a acalmar sua mente, mas também permite que você haja de maneira mais ponderada e menos impulsiva. Um exemplo prático disso poderia ser uma situação estressante no trabalho. Talvez você esteja lidando com uma grande quantidade de tarefas ou uma conversa difícil com um colega. Em vez de deixar que o estresse tome conta, faça uma pausa intencional. Pare, respire profundamente e se dê um momento para se centrar. Em vez de deixar que suas emoções o arrastem, você toma o controle da sua resposta. As pausas também permitem que você se reconecte consigo mesmo ao longo do dia. Frequentemente, nos perdemos nas expectativas e demandas externas e esquecemos do que realmente precisamos. Essas pausas ajudam você a verificar como está se sentindo, como está seu corpo e o que sua mente precisa. É um ato de autocuidado que, embora simples, tem um grande impacto em seu bem-estar geral. Sétimo, cultive a gratidão pelas pequenas coisas. A gratidão é uma ferramenta extremamente poderosa para acalmar a mente e muitas vezes é subestimada. Os estoicos entendiam que a gratidão não é apenas um ato de cortesia, mas um hábito mental que pode transformar completamente a forma como você enxerga a vida. Sêneca expressava isso de maneira simples, mas profunda. Não é a pessoa que tem pouco, mas a pessoa que sempre quer mais que é pobre. Em outras palavras, nossa insatisfação muitas vezes vem mais do foco no que nos falta do que no reconhecimento do que já temos. O ruído mental frequentemente surge do desejo constante de ter mais, de ser mais, de alcançar coisas que acreditamos nos faltar. Vivemos em uma cultura que nos bombardeia com a ideia de que não somos suficientes e de que sempre precisamos de algo mais para sermos felizes.
Isso gera uma insatisfação crônica, que nos mantém em um estado constante de agitação. Mas a gratidão, esse simples ato de valorizar o que já temos, é como um antídoto contra essa mentalidade. Praticar a gratidão não significa ignorar problemas ou ser conformista. Ao contrário, significa treinar a mente para reconhecer as coisas boas que já estão presentes em sua vida, por menores que sejam. Os estoicos acreditavam que, ao aprender a apreciar o que temos, reduzimos o ruído da insatisfação e encontramos uma calma mais profunda. Como dizia Marco Aurélio, lembre-se de que você não precisa de muito para viver uma vida feliz. Um exercício simples, mas poderoso, é reservar alguns minutos todos os dias para refletir sobre as coisas pelas quais você é grato. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser algo tão simples quanto ter um teto sobre a cabeça, um bom amigo com quem conversar ou até o café que você tomou esta manhã. Quando você reconhece essas pequenas coisas conscientemente, sua perspectiva começa a mudar e, consequentemente, sua mente se acalma. Imagine que sempre que se sentir sobrecarregado com problemas ou estresse, em vez de focar no que lhe falta, você muda o foco para o que já tem. É uma mudança de 180 graus. Por exemplo, se você está preocupado com dinheiro, em vez de se fixar no que ainda não tem, poderia refletir sobre o que já conquistou, as oportunidades que teve, ou simplesmente o fato de ter o suficiente para comer e se vestir. Isso não resolve magicamente os problemas, mas quebra o ciclo de pensamentos negativos que geram ansiedade e lhe permite ver as coisas com mais clareza. A gratidão também tem o poder de transformar sua relação com as pessoas. Frequentemente focamos no que os outros não fazem por nós, no que nos incomoda ou decepciona, o que aumenta o ruído emocional em nossa mente. Mas, se em vez disso você pratica a gratidão pelas pequenas coisas que as pessoas fazem, as relações melhoram e você se sente mais em paz. No final do dia, a gratidão é uma forma de aceitar que, embora as coisas não sejam perfeitas, há muito pelo que podemos estar agradecidos. Sêneca também nos lembra que a gratidão não é apenas algo que sentimos internamente, mas também algo que devemos expressar. Dizer às pessoas ao seu redor o quanto você é grato por sua presença ou pelo que fizeram por você, não só fortalece suas relações, mas também acalma sua mente, criando um ambiente de apreciação e positividade. 8º. Aprenda a deixar o passado ir. Uma das maiores fontes de ruído mental é o apego ao passado. Os erros que cometemos, as oportunidades perdidas ou as coisas que nos feriram. Nossa mente fica presa nesse ciclo, relembrando repetidamente o que já não podemos mudar. Ao fazer isso, acabamos gerando uma carga emocional e mental desnecessária. Os estoicos tinham uma visão clara sobre isso. Epicteto nos lembra: o que aconteceu não pode ser mudado, mas como você lida com isso depende completamente de você. A ideia de soltar o passado não significa ignorá-lo ou agir como se nunca tivesse acontecido. Significa aceitar o que foi e entender que já não há nada que possamos fazer para mudar. O passado é imutável, e a energia que gastamos pensando no que poderia ter sido só gera mais estresse e ansiedade. Ao aprender a deixá-lo ir, você se liberta desse peso emocional e cria mais espaço para a paz em sua mente. Apegarmos-nos ao passado é como carregar uma mochila cheia de pedras. Cada lembrança dolorosa, cada erro, cada má decisão é mais uma pedra que carregamos. E chega um momento em que essa mochila fica tão pesada que nos impede de desfrutar do presente. O estoicismo nos ensina a deixar essa mochila para trás, a aprender com os erros, mas não a viver presos a eles. Sêneca explicou isso de forma brilhante. Não permita que o passado roube seu presente, porque é exatamente isso que acontece quando não deixamos o passado ir. Ele nos impede de viver plenamente o aqui e o agora. Sempre que nossa mente se perde em pensamentos como "eu deveria ter feito isso", ou "eu deveria ter dito aquilo", estamos desperdiçando a oportunidade de viver o momento presente com serenidade. Então, como deixar o passado ir de forma eficaz? Uma das primeiras coisas que você pode fazer é refletir sobre o que o prende a essas lembranças. Foi um erro que você cometeu? Uma situação que não saiu como esperava? Pergunte-se: posso mudar isso agora? Se a resposta for não, então é hora de deixar ir. Isso não significa que você não possa aprender com a experiência. Mas uma vez que aprendeu, não há razão para continuar carregando o peso. O perdão também é fundamental para deixar o passado ir.
e não apenas o perdão aos outros, mas também o perdão a si mesmo. Muitas vezes somos nossos piores críticos, e as coisas que não conseguimos soltar são frequentemente os erros que cometemos. Mas aqui entra a sabedoria estoica. Você não pode mudar o que fez, mas pode decidir não deixar que isso continue a persegui-lo. Ao se perdoar, você se liberta da carga do remorso e permite que sua mente se acalme. Epicteto também disse algo essencial. É impossível aprender se não estamos dispostos a deixar ir nossos erros. Apegar-se ao passado o mantém preso. Se você continuar vivendo no que fez de errado, nunca poderá avançar para o que pode fazer certo agora. O aprendizado vem do reconhecimento e da aceitação dos nossos erros, não da obsessão por eles. Um exercício útil para ajudá-lo a soltar o passado é a visualização. Imagine que essas lembranças dolorosas ou esses erros são como balões que você segura nas mãos. Visualize-se soltando esses balões, deixando-os se afastarem até desaparecerem na distância. Não se trata de apagar essas lembranças completamente da sua mente, mas de deixá-las ir, sem se apegar a elas com tanta força. Esse simples ato mental pode ajudá-lo a se sentir mais leve e a liberar a carga emocional que essas lembranças geram. Deixar o passado ir é um ato de autocuidado e autocompaixão. Isso permite que você viva o presente com mais leveza, reconhecendo que, embora as coisas não tenham sido perfeitas, você sempre pode encontrar força no que aprendeu e caminhar em direção a um futuro mais sereno e equilibrado. Vivemos em uma era em que a busca pela felicidade parece cada vez mais desafiadora e distante. Em meio à avalanche das redes sociais, à comparação constante e ao impulso incessante por conquistas externas, manter a paz interior se torna um verdadeiro desafio. Mas é justamente nesse cenário que o estoicismo se destaca como uma filosofia poderosa e transformadora. Concebida há mais de 2000 anos, continua sendo tão relevante hoje quanto era na Roma e na Grécia antigas. O estoicismo não promete uma vida livre de problemas, muito menos uma vida fácil. Na verdade, o que ele ensina é algo muito mais poderoso. Como lidar com as dificuldades da vida e manter uma perspectiva que te permita ser feliz, não apesar dos obstáculos, mas graças à maneira como você aprende a enfrentá-los. Neste vídeo, vamos explorar 11 coisas que você precisa saber para viver uma vida com mais felicidade e serenidade, seguindo os ensinamentos dessa filosofia milenar. Cada um desses princípios está profundamente enraizado no pensamento dos grandes estoicos, como Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto, e sua aplicação pode transformar a sua vida. Convido você a deixar de lado o que acredita ser felicidade, a busca interminável por prazer, sucesso ou aprovação, e a se abrir para a possibilidade de encontrá-la de uma forma muito mais duradoura e profunda. Vamos começar? 1. A felicidade vem de dentro, não do externo. Esta é uma verdade estoica que pode transformar completamente sua perspectiva de vida. Os estoicos acreditavam que a verdadeira felicidade, duradoura, não depende de bens materiais, do sucesso profissional ou das opiniões dos outros, mas nasce das profundezas do nosso próprio ser. Sêneca resumiu isso perfeitamente ao dizer: o homem mais poderoso é aquele que possui a si mesmo em seu próprio poder. Frequentemente vivemos com a ilusão de que seremos felizes quando alcançarmos certas metas externas. Dizemos a nós mesmos: quando eu tiver mais dinheiro, serei feliz. Ou, quando as pessoas me respeitarem e me admirarem, poderei viver em paz. Mas a realidade é que se nossa felicidade depende de algo que está fora do nosso controle, estaremos sempre à mercê das circunstâncias. E as circunstâncias, como vimos no primeiro ponto, são mutáveis e muitas vezes imprevisíveis. Epicteto disse: pare de buscar a felicidade fora, eleve-a desde dentro. Essa frase é essencial para entender o que realmente significa viver feliz. Quando você para de buscar validação externa e começa a cultivar sua paz interior, algo muda profundamente. Você não depende mais de que as coisas deem certo para se sentir pleno, pois sua felicidade está ancorada em algo muito mais firme: sua própria mente e sua atitude perante a vida. Como aplicar isso para viver feliz? Pense em quantas vezes você já perseguiu algo externo, acreditando que isso seria a resposta para seus problemas. Alguma vez você já conseguiu o que queria, apenas para perceber que a satisfação foi temporária? Isso acontece porque o que vem de fora é efêmero. Você pode obter o carro dos seus sonhos, mas mais cedo ou mais tarde se acostumará com ele, e aquela felicidade inicial desaparecerá.
A verdadeira chave para a felicidade é focar no que você pode controlar: seus pensamentos, suas emoções, sua perspectiva. Uma forma prática de começar a aplicar isso é fazer uma pausa durante o dia e se perguntar: o que eu preciso agora para me sentir em paz? Não pense em algo que dependa do exterior, como mais dinheiro ou reconhecimento. Pense no que você pode fazer agora, em sua mente e coração, para estar tranquilo. Pode ser uma respiração profunda, um momento de gratidão, ou simplesmente aceitar que não precisa de mais do que já tem para se sentir completo. 2. Pratique a gratidão diária. A gratidão é uma ferramenta poderosa e os estoicos já sabiam disso há séculos. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores e filósofos estoicos, praticava a gratidão constantemente, embora ele não a chamasse diretamente de gratidão. Em seu diário pessoal, conhecido hoje como Meditações, ele registrava regularmente as coisas pelas quais se sentia grato, mesmo em meio a dificuldades. No estoicismo, a gratidão não é apenas um sentimento passageiro ou um rápido obrigado quando algo dá certo. É uma forma consciente de viver, um reconhecimento profundo de que, embora as coisas não sejam sempre perfeitas, ainda há muito pelo que ser grato. Os estoicos nos ensinam que, em vez de focar no que nos falta ou no que deu errado, devemos treinar nossa mente para apreciar o que já temos. Sêneca nos deixou uma lição poderosa quando disse: não é o homem que tem pouco, mas o homem que deseja mais que é pobre. Esta frase nos convida a refletir sobre como estamos constantemente em busca de mais, acreditando que essa adição trará felicidade. Mas a verdade é que, se não aprendermos a ser gratos pelo que já temos, nada será suficiente. A gratidão nos ajuda a perceber que já possuímos mais do que precisamos para sermos felizes. Como aplicar isso para viver feliz? Cada dia traz desafios, sem dúvida, mas também traz pequenos presentes que muitas vezes ignoramos. Praticar a gratidão diária significa reservar um momento, no início ou no fim do dia, para refletir sobre as coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo tão simples quanto ter um teto sobre sua cabeça, saborear uma refeição ou estar cercado por pessoas que te apoiam. Um exercício prático é manter um diário de gratidão. Todas as manhãs ou antes de dormir, escreva ao menos 3 coisas pelas quais se sente grato naquele dia. Podem ser grandes ou pequenas. O importante é focar no que você já tem e não no que falta. Esse pequeno hábito mudará sua perspectiva e te fará mais consciente da abundância que já existe em sua vida. Quando você adota uma atitude de gratidão, começa a ver a vida de maneira diferente. Os problemas continuam existindo, mas você não os enfrenta mais com uma sensação de carência ou desespero. Em vez disso, percebe que já tem mais do que precisa para estar em paz. E essa paz cultivada pela gratidão é o caminho mais direto para uma vida feliz. 3. Viva no presente, não no passado nem no futuro. Um dos princípios fundamentais do estoicismo é aprender a viver no aqui e agora. Muitas vezes nos encontramos presos em pensamentos sobre o passado. Por que fiz aquilo? E se eu tivesse tomado outra decisão? Ou então nos perdemos na ansiedade sobre o futuro. O que acontecerá se as coisas não saírem como espero? Mas os estoicos nos ensinam que a única realidade sobre a qual temos controle é o presente. Marco Aurélio escreveu: o passado já não te pertence, o futuro é incerto, mas o presente é teu. Quando vivemos demais no passado, frequentemente nos enchemos de arrependimentos. E quando vivemos demais no futuro, nos enchemos de ansiedade. O resultado? Perdemos o único momento em que realmente podemos influir: o agora. O presente é onde está o nosso poder e onde podemos tomar decisões que impactam verdadeiramente nossa vida. Epicteto nos lembra: não se preocupe com o que está além de seu poder. Preocupe-se apenas com o que pode mudar. E o que podemos mudar é o que fazemos neste exato momento. Refletir sobre essa frase nos ajuda a perceber que, embora não possamos alterar o passado nem controlar o futuro, podemos decidir como agir, pensar e sentir no presente. Como aplicar isso para viver feliz? Viver no presente é algo que pode parecer mais fácil do que realmente é. A maioria de nós está constantemente distraída, seja por lembranças ou preocupações sobre o que está por vir. Mas a chave para viver feliz é aprender a retornar ao presente, vez após vez. Como fazer isso? Um exercício prático é a atenção plena. Você pode começar reservando alguns minutos todos os dias para focar-se apenas no que está fazendo no momento. Por exemplo,
Quando estiver comendo, saboreie realmente a comida. Quando estiver caminhando, preste atenção a cada passo, ao ar, ao ambiente. Isso ajuda a treinar sua mente para não se perder em pensamentos sobre o que já passou ou o que está por vir. Outro aspecto essencial é aceitar que não podemos mudar o passado. O estoicismo nos ensina a ver o passado como algo que simplesmente foi. Não está em nossas mãos alterá-lo, e por isso não devemos carregar o peso do que já não podemos modificar. Em vez de ficar preso ao que fez ou deixou de fazer, concentre-se em como pode viver melhor hoje. Esta é a única maneira de avançar sem arrependimentos e construir uma vida mais plena. O mesmo vale para o futuro. Embora seja necessário planejar, preocupar-se em excesso com o que ainda não aconteceu só gera ansiedade. Os estoicos nos convidam a estar preparados, mas não obcecados com o que pode ocorrer. A felicidade, então, está neste equilíbrio. Faça o melhor que puder agora, sabendo que o restante está fora do seu controle. 4. Elimine as queixas da sua vida. Reclamar é uma das atividades mais comuns, mas também uma das mais inúteis que realizamos. Todos nós fazemos isso em algum momento. Reclamamos do trânsito, do clima, do trabalho, da atitude de outras pessoas. Mas o que ganhamos com isso? Na verdade, muito pouco. Os estoicos nos ensinam que as queixas não só são desnecessárias, como também nos impedem de agir sobre o que realmente podemos mudar. Em vez de lamentar o que está errado, o estoicismo nos convida a aceitar a realidade como ela é e focar em soluções. Quando você reclama, está dedicando energia a um problema sem fazer nada para resolvê-lo. Essa energia poderia ser muito melhor utilizada se fosse direcionada para a ação ou para a aceitação. Em vez de dizer, isso é horrível, pergunte-se, o que posso fazer a respeito? E se não houver nada que você possa fazer, é hora de parar de se preocupar. Sêneca expressou isso de maneira simples e contundente. As dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Esse enfoque muda completamente a nossa maneira de ver os problemas. Se você vê os obstáculos como oportunidades para fortalecer seu caráter e sua mente, em vez de reclamar, começará a enxergar cada desafio como uma oportunidade para crescer. Como aplicar isso para viver feliz? Parar de reclamar não significa ignorar os problemas ou ser passivo. Significa que, em vez de perder tempo lamentando, você passa diretamente à ação ou à aceitação. Se você pode fazer algo para mudar a situação, faça. Se não pode, pare de se preocupar e aceite a realidade como ela é. Isso não é resignação, mas sim entender que há coisas que simplesmente não estão sob nosso controle, e que reclamar não vai mudá-las. Um exercício útil é, toda vez que perceber que está prestes a reclamar, parar e se fazer duas perguntas. Posso fazer algo para mudar esta situação? E isso é tão importante a ponto de afetar minha paz interior? Na maioria das vezes, você perceberá que não vale a pena desperdiçar sua energia com aquilo. O estoicismo nos convida a sermos resilientes, a não nos deixarmos levar pela negatividade. Assim, quando enfrentar algo que incomoda, antes de reclamar, tente ver a situação de uma perspectiva mais ampla. Pergunte-se se realmente vale a pena gastar seu tempo e energia nisso. Muitas vezes, você perceberá que é melhor simplesmente seguir em frente. Com o tempo, o hábito de eliminar as queixas não apenas fará você se sentir mais leve e em paz, mas também permitirá que aproveite mais a vida. Você se libertará da constante negatividade e começará a focar no que realmente importa. 5. Abrace a imperfeição. Os estoicos tinham uma visão muito clara sobre a natureza humana. Ninguém é perfeito, e isso está bem. Na verdade, a busca pela perfeição é uma armadilha que pode nos roubar a felicidade. Vivemos em uma sociedade que nos impulsiona a sermos perfeitos em todos os aspectos. Ter a carreira ideal, o corpo ideal, a vida perfeita nas redes sociais. Mas essa busca constante pode nos levar a uma insatisfação permanente. O estoicismo nos ensina que abraçar a imperfeição é fundamental para viver em paz e ser feliz. Os estoicos falavam sobre a importância da eudaimonia, que em grego significa viver de acordo com a virtude. Eles sabiam, no entanto, que não alcançaríamos a perfeição o tempo todo. O importante é se esforçar para melhorar continuamente, mas sem esperar perfeição. Sêneca disse: errar é humano, mas perseverar no erro é diabólico. Isso nos lembra que erros fazem parte de sermos humanos.
O essencial é aprender com eles e seguir em frente, sem nos punir excessivamente. Marco Aurélio escreveu: "Não perca tempo discutindo sobre como deveria ser uma boa pessoa. Seja uma." Essa frase é um convite para deixar de lado a fantasia de sermos perfeitos e, em vez disso, focar em sermos o melhor que podemos no presente, com nossas virtudes e defeitos. Como aplicar isso para viver feliz? Aceitar a imperfeição em si mesmo e nos outros é um grande alívio. A vida é desordenada, caótica, e ninguém tem tudo sob controle, e isso está bem. Abrace seus erros como oportunidades para aprender e crescer, em vez de usá-los como desculpas para se punir. Todos cometemos erros, mas o que faz a diferença é como reagimos a eles. Uma maneira prática de aplicar essa ideia é lembrar-se, todos os dias, de que você não precisa ser perfeito. Quando enfrentar um erro ou uma situação que não saiu como esperava, em vez de se castigar mentalmente, pare e pergunte-se: o que posso aprender com isso? Ao adotar essa abordagem, você começa a ver os erros não como fracassos, mas como oportunidades de crescimento. Outra área onde pode aplicar esse princípio é em suas relações com os outros. Frequentemente exigimos demais das pessoas ao nosso redor, esperando que ajam de maneira perfeita ou que nunca nos decepcionem. Mas os outros também são humanos, com suas próprias lutas e imperfeições. Aceitar suas falhas, assim como aceita as suas, pode trazer mais paz e compreensão para suas relações. Ao final do dia, viver feliz não significa viver sem erros, mas sim aprender a aceitá-los como parte da vida. Quando você para de perseguir a perfeição e se permite ser humano, liberta-se de uma enorme pressão. E é nessa liberdade que encontra a verdadeira felicidade. 6. Assuma a responsabilidade por sua vida. O estoicismo é uma filosofia que coloca grande ênfase na responsabilidade pessoal. Os estoicos acreditavam que somos responsáveis por nossas próprias vidas, independentemente do que aconteça ao nosso redor. Epicteto explicou isso claramente ao dizer: "Não é o que te acontece, mas como você reage ao que acontece que importa." Em outras palavras, embora nem sempre possamos controlar as circunstâncias, sempre podemos escolher como responder a elas. Essa é uma das lições mais fortalecedoras do estoicismo. Quando você assume a responsabilidade por sua vida, para de culpar os outros ou as circunstâncias pelo que lhe acontece. Em vez de pensar: isso aconteceu por culpa de alguém, ou se as coisas fossem diferentes eu seria feliz, o estoicismo nos convida a perguntar: o que eu posso fazer agora para melhorar minha situação? Esse tipo de mentalidade é essencial para viver feliz, pois em vez de esperar que o mundo mude para você, você se torna o agente de mudança. Sêneca disse: a vida não é esperar a tempestade passar, é aprender a dançar na chuva. Isso significa que não devemos esperar que as condições sejam perfeitas para sermos felizes ou para agir. Em vez disso, devemos aprender a tomar o controle daquilo que está sob nossa responsabilidade, mesmo quando as coisas não saem como esperamos. Como aplicar isso para viver feliz? Aplicar essa ideia é, sem dúvida, um desafio, mas também é profundamente libertador. Significa que, embora você não tenha controle sobre tudo o que lhe acontece, tem o poder de controlar como responde a isso. Um exemplo prático está no trabalho. Se as coisas não estão indo como você esperava, em vez de culpar o chefe ou as circunstâncias, pergunte-se o que você pode fazer para melhorar a situação. Talvez você não possa mudar as decisões dos outros, mas pode mudar sua atitude, seus esforços e seu foco. Outro exemplo está em seus relacionamentos. Às vezes é fácil culpar os outros pelos problemas ou conflitos que surgem, mas em vez de apontar o dedo, faça uma pausa e reflita sobre como você pode assumir sua parte da responsabilidade. Como você pode melhorar a comunicação? Como pode ajustar sua perspectiva para tornar o relacionamento mais saudável? Esse exercício não apenas empodera você, mas também fortalece suas relações. O mais importante é que, ao assumir a responsabilidade por sua vida, você recupera o controle sobre sua felicidade. Você não depende mais das circunstâncias externas para se sentir bem. Você decide como responder, como agir e como crescer a partir de cada experiência, boa ou ruim. 7. Aprenda a soltar. O desapego é um princípio fundamental do estoicismo, e compreendê-lo pode fazer uma grande diferença em sua vida. Não significa que você não deva aproveitar as coisas ou amar as pessoas. Pelo contrário, você pode desfrutar e amar.
mas sem depender emocionalmente da presença constante dessas coisas ou pessoas. Os estoicos nos ensinam que nada é permanente. Bens materiais podem ser perdidos, pessoas podem partir e as circunstâncias podem mudar. Por isso, cultivar o desapego permite viver com mais tranquilidade, sem o medo constante da perda. Epicteto dizia: lembre-se de que você não perde nada do que realmente lhe pertence. Tudo o mais é emprestado. Essa frase captura a essência do desapego. Não possuímos realmente nada nesta vida, tudo é temporário. Se nos apegamos demais a bens materiais ou até mesmo a nossos relacionamentos, acabamos vivendo com medo. Medo de perder o que temos. O estoicismo nos convida a apreciar o que temos enquanto o temos, mas sem depender disso para nossa felicidade. Marco Aurélio escreveu: tudo o que você ouve é uma opinião, não um fato. Tudo o que você vê é uma perspectiva, não a verdade. Essa citação reflete a importância de desapegar-se não apenas de coisas materiais, mas também de nossas ideias fixas e expectativas. Muitas vezes nos apegamos ao que acreditamos que deveria ser, em vez de aceitar o que é. Esse desapego mental nos permite fluir com a vida, em vez de resistir a ela. Como aplicar isso para viver feliz? O desapego não é um processo de desconexão emocional total, mas sim de compreender que tudo é temporário e ficar em paz com isso. Você pode começar praticando o desapego em pequenas coisas. Por exemplo, se você quebra ou perde algo material que valoriza, em vez de se aborrecer ou se frustrar, lembre-se de que essas coisas não definem sua felicidade. Tome isso como uma lição de que nada é permanente e que sua paz não deve depender desses objetos. Nos relacionamentos, o desapego significa amar e valorizar as pessoas, mas sem esperar que elas estejam sempre presentes ou que atendam a todas as suas expectativas. Não se trata de ser frio ou indiferente, mas de entender que as pessoas também têm suas próprias escolhas e caminhos. O amor verdadeiro, segundo os estoicos, é amar sem apego, sem precisar da outra pessoa para ser feliz. No final das contas, o desapego traz uma liberdade enorme. Ele liberta você da ansiedade de perder o que tem, seja bens materiais, status ou até mesmo relacionamentos. Ensina a aproveitar o momento presente, a valorizar o que você tem enquanto o tem, mas sem permitir que isso controle seu bem-estar emocional. 8. Não se deixe levar pelas emoções. Os estoicos não eram insensíveis ou frios, mas acreditavam que ser arrastado por emoções intensas pode ser destrutivo. Para eles, as emoções são naturais, mas não deveriam ditar nossas decisões. Epicteto dizia: quando algo externo te perturba, a dor não é causada pela coisa em si, mas pela interpretação que você faz dela, e isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Essa lição é fundamental para viver feliz, pois nos lembra que, embora não possamos evitar sentir emoções, podemos escolher como reagir a elas. O problema não é sentir tristeza, raiva ou medo, mas o que fazemos com essas emoções. Quando permitimos que as emoções tomem o controle, perdemos a capacidade de raciocinar com clareza e tomar decisões sensatas. Os estoicos nos ensinam a observar nossas emoções de maneira distanciada, reconhecendo sua presença, mas sem deixá-las nos dominar. Como estar no meio de uma tempestade emocional, mas permanecendo firme e sem se deixar levar pelo vento. Marco Aurélio disse: a mente se adapta e transforma em benefício próprio qualquer obstáculo que encontra. Esse é um lembrete de que nossas emoções são reações, não fatos, e que podemos nos adaptar a elas e aprender a lidar com elas, em vez de sermos arrastados pela tempestade emocional. Como aplicar isso para viver feliz? Da próxima vez que você se deparar com uma situação que provoque uma emoção intensa, como raiva ou frustração, tente não reagir imediatamente. Reserve um momento para respirar e refletir. Pergunte-se: essa emoção é útil neste momento? O que ganho ao deixar que ela me controle? Ao fazer essa pausa, você recupera a capacidade de escolher uma resposta mais racional. Um exercício prático recomendado pelos estoicos é a premeditatio malorum, ou previsão das adversidades. Isso significa imaginar as dificuldades ou desafios que você pode enfrentar durante o dia, não para ser pessimista, mas para estar emocionalmente mais preparado. Ao fazer isso, quando esses momentos surgirem, você poderá enfrentá-los com mais calma, sabendo que emoções intensas não precisam controlá-lo.
Controlar as emoções não significa reprimi-las ou ignorá-las, mas reconhecê-las, entender de onde vêm e escolher como reagir a elas. A felicidade não está em evitar emoções negativas, mas em aprender a navegar por elas sem perder o controle. Isso permite que você viva com mais serenidade e enfrente os desafios com uma mente clara e centrada. 9. Encontre força na adversidade. Os estoicos acreditavam que as dificuldades não apenas são inevitáveis, mas também uma parte essencial da vida. Para eles, a adversidade não era algo a ser evitado ou temido, mas uma oportunidade para fortalecer nosso caráter. Marco Aurélio, que enfrentou inúmeros desafios como imperador, escreveu: "O impedimento para a ação avança a ação. O que se interpõe no caminho torna-se o caminho." Essa frase encapsula perfeitamente o espírito estoico diante das dificuldades. O que parece um obstáculo é, na verdade, uma oportunidade de crescimento. Quando as coisas ficam difíceis, em vez de se lamentar ou pensar que o mundo está contra você, o estoicismo convida a perguntar: o que posso aprender com isso? Os estoicos viam a vida como uma série de provas que nos dão a chance de demonstrar nosso valor, paciência e resiliência. A felicidade não vem de uma vida sem problemas, mas da capacidade de enfrentar os desafios com força interna. Sêneca dizia: "O fogo prova o ouro, as dificuldades provam os homens corajosos." Essa frase nos lembra que momentos difíceis são como o fogo para o ouro. Eles nos purificam, nos fortalecem e revelam nossa verdadeira natureza. Não é preciso temer as adversidades, mas vê-las como oportunidades para descobrir do que realmente somos feitos. Como aplicar isso para viver feliz quando se deparar com um desafio, seja ele grande ou pequeno? Em vez de encará-lo como algo negativo, tente mudar sua perspectiva. Pergunte a si mesmo: como posso sair mais forte disso? Cada dificuldade é uma chance de crescer, melhorar e fortalecer seu caráter. Esta é uma das ideias mais poderosas do estoicismo. O crescimento pessoal não ocorre na zona de conforto, mas nos momentos de maior tensão. Por exemplo, se você tem um problema no trabalho ou em um relacionamento pessoal, em vez de se render ou reclamar, veja esse obstáculo como uma oportunidade para praticar paciência, compreensão ou criatividade. Os estoicos acreditavam que cada desafio nos oferecia uma chance de exercitar uma virtude. Se você enfrentar a adversidade com essa mentalidade, perceberá que até mesmo os momentos mais difíceis podem ser fonte de satisfação, pois permitem seu desenvolvimento pessoal. Além disso, essa mentalidade ajuda a não temer o futuro. Se você sabe que pode enfrentar qualquer adversidade com força, não importa o que venha, estará pronto para superá-lo. Isso elimina grande parte do medo e da ansiedade que muitas vezes nos impedem de ser felizes. 10. Cerque-se de pessoas que te inspirem. O ambiente social é fundamental na busca pela felicidade, e os estoicos entendiam isso muito bem. Não somos ilhas. Estamos constantemente influenciados pelas pessoas com quem compartilhamos nosso tempo. Os estoicos nos incentivam a escolher sabiamente nossas companhias, pois as pessoas com quem passamos mais tempo influenciam, direta ou indiretamente, nossa forma de pensar, agir e sentir. Sêneca disse claramente: "O homem que vive em harmonia com os outros vive em harmonia consigo mesmo." Cerque-se de pessoas que te elevem, que te inspirem a ser melhor. Se você estiver constantemente rodeado de pessoas negativas ou que não compartilham seus valores, será muito mais difícil manter o seu foco estoico. Os estoicos não evitavam os outros, mas eram muito conscientes de como as influências externas poderiam afetar sua paz mental. Por isso, valorizavam as relações com pessoas virtuosas que os ajudassem a se manter no caminho certo. Sêneca também nos deixou esta lição: escolha aqueles que te ajudem a ser melhor, e dê boas-vindas àqueles a quem você pode tornar melhores. Essa frase nos convida a refletir sobre a importância das relações recíprocas e significativas. Cerque-se de pessoas que te inspirem, mas também seja você uma fonte de inspiração para os outros. Como aplicar isso para viver feliz? Para aplicar essa ideia, comece observando as pessoas com quem passa mais tempo. Elas te ajudam a crescer ou, ao contrário, te puxam para a negatividade. Isso não significa que você deva eliminar todos que não sejam perfeitos, mas sim que deve estar consciente da energia e das ideias que recebe dos outros. Busque a companhia de pessoas que te apoiem, inspirem e desafiem a ser sua melhor versão.
Da mesma forma, essa lição não é apenas sobre receber, mas também sobre dar. Os estoicos acreditavam na importância de ajudar os outros a crescer. Se você for uma pessoa que inspira quem está ao seu redor, estará contribuindo para o bem-estar de sua comunidade e, ao mesmo tempo, encontrará maior satisfação pessoal. Um exercício prático é avaliar suas relações e decidir conscientemente com quem deseja passar mais tempo. Busque pessoas que compartilhem seus valores, que desafiem seu pensamento e que o impulsionem a ser mais virtuoso. Ao se rodear de um ambiente que te apoia e te inspira, você estará criando uma base sólida para uma vida mais feliz e equilibrada. 11. Encontre a virtude em tudo o que faz. Para os estoicos, a virtude era o objetivo máximo da vida. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto acreditavam que viver de acordo com a virtude, entendida como excelência moral, era a chave para uma vida plena e feliz. Isso significa que, independentemente do que esteja fazendo, você deve sempre se perguntar: estou agindo com virtude? A virtude, segundo o estoicismo, se compõe de 4 princípios fundamentais: sabedoria, justiça, coragem e temperança. Quando vive alinhado com esses valores, encontra satisfação em cada ação, pois sabe que está fazendo o que é certo. Isso não significa que você precise ser perfeito o tempo todo, mas que cada decisão deve aproximá-lo desses ideais. Sêneca dizia: a virtude é o único refúgio seguro em uma vida turbulenta. Essa frase nos lembra que mesmo quando tudo ao seu redor está fora de controle, seu compromisso com a virtude o manterá firme. Se você agir com sabedoria em vez de ignorância, com justiça em vez de egoísmo, com coragem em vez de medo e com temperança em vez de excesso, estará construindo uma vida feliz, independentemente das circunstâncias externas. Marco Aurélio disse: se é bom para você e está sob seu controle, por que não fazê-lo? Se não é, por que se preocupar? Essa frase resume a essência da virtude estoica. Agir com virtude significa fazer o que está sob seu controle e deixar de se preocupar com o que não está. Ao se concentrar na virtude, todo o resto começa a se alinhar naturalmente. Como aplicar isso para viver feliz? Aplicar essa chave significa trazer consciência para suas decisões diárias. Antes de agir, pergunte-se: estou agindo de acordo com a virtude? Isso pode ser algo simples, como escolher não participar de uma fofoca ou decidir ser honesto, mesmo quando mentir parece mais fácil. Também envolve ter coragem para fazer o que é certo, mesmo que seja desconfortável ou difícil. O princípio da virtude pode ser aplicado em todas as áreas da vida: no trabalho, nos relacionamentos e em como você se trata. Se agir com justiça, tratando os outros de forma equitativa e sem prejudicar, construirá relacionamentos mais sólidos e satisfatórios. Se praticar a temperança, controlando seus desejos e evitando excessos, encontrará uma paz interna que o protegerá das oscilações externas. E se cultivar a coragem e a sabedoria, tornará-se uma pessoa mais resiliente, capaz de enfrentar os desafios da vida com serenidade. O compromisso com a virtude é uma bússola moral que o guia na direção certa, não importa o quão caótico seja o mundo exterior. No fim do dia, se você puder dizer que agiu de acordo com esses princípios, sentirá uma satisfação profunda que nenhuma circunstância externa pode tirar. Lembre-se, cada novo dia é uma chance de se conectar com seus valores mais profundos e direcionar sua vida para uma existência mais plena e significativa. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!